Se você quer aprender a desenhar do zero ou melhorar a qualidade dos seus desenhos, só que você está mais perdido que daltônico montando cubo mágico, não se preocupe porque sua busca terminou. Eu me chamo Ricardo, eu sou professor de desenho e nessa aula você vai entender o que é desenho de observação, por que essa técnica deve ser a primeira que você precisa aprender e, claro, como fazer desenho de observação passo a passo, mesmo que você só saiba fazer desenho de palitinho. Depois dessa aula você vai sair com um desenho da hora e também vai saber como é o processo do desenho de observação e como praticar aí em casa, sozinho ou sozinha, com qualquer figura que você desejar. Sem mais enrolação, bora pra aula! Bom, então vamos lá, deixa eu explicar um pouco mais sobre o desenho de observação antes de falar da técnica do passo a passo em si. A base de tudo que você for aprender, até mesmo as técnicas mais avançadas, todas elas dependem de uma boa capacidade de observação. Essa é a habilidade número 1 mais crucial para desenhistas. Isso porque, para fundamentos do desenho mais avançados, como por exemplo a anatomia humana, você vai estar observando ali, desenhando a partir de modelos vivos ou fotos. Ou em outras técnicas, como o desenho de construção, você também vai precisar desenhar a partir da realidade ou imagens de referência. E por que a gente faz isso? Porque é só assim que a gente absorve novas informações e a gente aumenta a nossa bagagem visual. Então, se você deseja desenhar melhor e chegar ao nível de desenhar de imaginação e criar seus próprios desenhos autorais, você precisa ter uma boa capacidade de observação primeiro. Afinal, se você não consegue entender como observar e posicionar corretamente os traços, digamos, de um rosto humano, dificilmente você vai conseguir avançar para a anatomia, que é crucial para você aprender a desenhar figuras humanas. E que, consequentemente, é essencial para você aprender como criar personagens do zero, personagens originais seus, sem copiar nada. Você precisa de uma boa observação para chegar no nível de desenhar tudo o que você quiser imaginar, beleza? Eu, inclusive, até hoje continuo praticando desenho de observação, porque mesmo que meu foco seja criar e desenhar de imaginação meus próprios desenhos, a observação continua sendo muito útil e importantíssima para eu desenvolver a minha técnica. Entendida a importância da observação, bora então para a prática, eu vou mostrar como fazer um desenho de observação em 4 passos fáceis. Vamos fazer esse desenho de observação no modo clássico acadêmico, igual que você vê no desenho Blue Period, sabe? O tipo que você aprende nas faculdades de arte, em ateliês, e a gente faz esse desenho observando objetos e frutas reais, a famosa natureza morta. E você pode montar isso na sua casa, com objetos aí do que você tem por aí, frutas que tem na geladeira e por aí vai. A primeira fase que a gente vai começar aqui nosso desenho é o chamado Blocking In, que é a blocagem, é basicamente o esboço, Que é o seguinte, o maior erro de desenhistas iniciantes é começar o desenho pelo detalhe, pelo específico e depois ir crescendo e adicionando outras partes. Só que isso vai te levar a vários erros. Erros de proporção, erros de posicionamento na folha. Você pode fazer ali, começar a crescer, o desenho ficar fora do lugar, cortado. É muito comum isso acontecer, ficar ali sem braço, sem cabeça, no caso de personagem. Ou no caso de um objeto, sair torto, sair desproporcional. Enfim, o ideal é começar grande para depois você ir pequeno, chegar no específico. Então, começar pelas formas gerais, o externo, e depois ir para os detalhes. Por isso que chama blocagem. Blocagem é de literalmente colocar formas geométricas grandes, assim, para a gente definir o que a gente está vendo e depois fazer o específico ali dentro desses objetos, Fazer a definição ali, detalhezinhos, textura, qualquer tipo de elemento dentro desses blocos gigantes que a gente fez de formas geométricas. Então é literalmente a fase do esboço, é um desenho bem mais soltão, com as linhas que não são definidas, porque isso vem depois, nas próximas fases. A gente vai só calcular, entender as posições gerais de cada elemento, as distâncias, as relações dos objetos, o tamanho e as proporções, para depois vir novamente em cima desse esboço e colocar o traço final. Beleza, eu vou utilizar essa composição que está aqui do meu lado, eu já posicionei, está na altura dos meus olhos mais ou menos, e está próximo, está a um braço de distância, que eu construí aqui. Você pode fazer a composição que você quiser, com objetos que você tem aí. E aí eu vou desenhar isso que eu estou vendo. É um caqui e um cubo. Então, como que a gente começa? Primeiro, a gente vai colocar essas formas geométricas, esses grandes blocos, para representar a forma geral e maior
desse caqui e dessa caixa. Então, você pode imaginar, até primeiro você pode fazer, imaginar que você está tirando uma foto e está colocando eles dentro de um quadro, né? Você está envolvendo eles com um retângulo, né? No caso da minha composição, ela é retangular. Então, dessa maneira, eu já consigo entender que minha composição vai estar aqui, ó, vai estar aqui dentro. Vai estar posicionada dessa maneira. Não vai ser vertical, não vai ser, enfim, em outra dimensão. Então é como se eu estivesse literalmente tirando uma foto ali, fazendo aquele famoso enquadramento assim, ó. E estou imaginando que tem um quadro envelopando, encapsulando esses dois objetos. E aí, ó, eu tenho uma ideia geral de tamanho e posicionamento. Eu não vou fazer meu desenho para cá, fora, cortar, nem algo do tipo. Eu sei que tem que estar aqui dentro desse quadro que eu criei. Tá, beleza. E aí, ó, eu começo a medir e entender as posições, as relações. Eu tô vendo que esse caqui, na minha visão aqui que eu tô vendo, ele tá mais ou menos dessa maneira. E eu vou fazer uma grande bola aí, uma oval, que representa mais ou menos essa forma. Então, esse caqui tá mais ou menos aqui. E aí, ó, eu tô vendo agora a caixa. Beleza, entendi a posição geral do caqui. E agora, aonde está a caixa? Aonde está esse cubo? Qual é a relação que ele tem com essa fruta? Aonde está posicionado? Aonde ele começa? Aonde ele termina? Qual que é a distância? Então, a todo momento, se pergunte, analise. Desenhar é pura lógica. Né? Ao contrário do que muita gente acha que é simplesmente chegar fazendo ali e sai como mágica, não é. É cálculo mental. Você está analisando ali, pô, deixa eu ver qual que é a distância. Tô vendo que a distância é mais ou menos isso aqui, ó, né? Tipo, e se você quiser, você pode medir, né? Famosa medição. Você pode olhar para o seu objeto, né? Ah, deixa eu ver qual é a distância. Você pode medir com o seu lápis, né? Você mede ali no seu objeto e depois você traz para o seu desenho. Se você já viu pintores ou desenhistas fazendo isso, né? Medindo com lápis, é para isso, para você entender distâncias, proporções. Então, eu tô vendo que a distância do caqui para o cubo é mais ou menos essa. Então não é tão distante, não começa aqui a caixa. Está bem mais próximo, na minha visão. Então, com isso eu já tenho uma medição, já sei aonde posicionar a lateral aqui dessa minha caixa. E aonde termina essa caixa? Aonde ela está posicionada e aonde ela termina também no topo. Ou seja, aonde está o topo e a parte mais baixa dessa caixa. Eu estou vendo que essa caixa ela está mais ou menos em linha ali com essa parte do talo, né, nessa parte superior do caqui, e não na parte inferior do caqui da fruta. Então é mais ou menos nessa região por aqui, certo? Então seria mais ou menos isso, essa face, e a parte inferior estaria aqui. E a parte superior, eu estou vendo também que está mais ou menos nessa região do fim dessa parte superior do caqui, dessa parte interna aqui do caqui, e não na parte externa da fruta. Então está mais ou menos nessa região. Percebe? Eu estou sempre fazendo relações, comparando, analisando, observando. Então eu entendo que minha caixa está posicionada nessa região em relação com o caqui. Então eu sei que a minha caixa está por aqui. E aí é o seguinte, eu só coloquei a posição geral desse cubo, mas eu tô vendo que não é um retângulo, né? Ele não é assim, não tá de frente para mim dessa maneira. Ele tá de lado, tá de 3/4, e eu preciso posicionar ele corretamente, definir melhor ele. Então eu tô vendo, tem essa face da esquerda e tem a face da direita e a face superior dessa caixa. Eu tô vendo que o lado da esquerda, a face da esquerda, é menor que a face da direita. Então, se ele tá aqui dentro, eu não posso fazer ele no meio, essas faces divididas certinhas no meio. Tá mais ou menos aqui, ó. Essa face da esquerda é menor, um pouco menor, não tanto assim. Então, essa face vai ser maior e essa vai ser menor. Eu acho que é mais ou menos assim, ó. Tem até um ângulo aqui, tá vendo? Ó? Tem um ângulo. E aqui também tem outro ângulo para essa outra face. Então aqui, ó, percebe? Um lado maior e um lado menor. Por observação, eu estou vendo, calculando, medindo, comparando. Então eu acho que esse lado é maior que esse. E aí, eu acho que a altura dessa linha vertical aqui, né, que fecha, indica essas laterais, essas duas faces, tá mais ou menos por aqui, ó, né? Tá um pouquinho, mais ou menos quase no meio do caqui.
um pouco acima do meio do caqui. Então é mais ou menos nessa direção. Então eu defino o tamanho dessa vertical. E aí eu preciso fechar com a face superior. E aí eu observo, ó, se a quina mais próxima da gente está aqui, as outras quinas, eu estou vendo que elas estão mais acima, ó, tá mais ou menos por aqui, a outra quina também está mais ou menos por aqui, e a outra quina lá de trás, ela não está em cima dessa, ela está um pouco mais para a direita. Essa caixa ela está mais virada, então essa quina ela está mais ou menos aqui, ó. Percebe? Então tem 4 pontos já e é só fazer um ligue os pontos agora. Seria mais ou menos isso. Não está perfeito, mas depois eu já identifiquei, né? Você vai sempre observar, identificar o que está de errado e no desenho final você vai corrigir. Isso aqui é só um esboço, só um entendimento de análise para você posicionar corretamente os objetos, as figuras no lugar e na proporção correta. Então, mas basicamente é por aqui, tá condizente com o que eu estou vendo, observando nessa composição que eu criei. Beleza, com essas grandes formas blocadas, agora a gente vai para o passo 2, que é a blocagem de pequenas formas, de pequenos shapes, né, que a gente chama de inglês shapes, mas em português é formas. Outras formas menores dentro dessas formas maiores 2D. Então, por exemplo, ali o caule, né, a parte superior do caqui. A gente pode também blocar, separar marcações de sombra, de luz, de brilho. A gente pode literalmente criar uma forma, definir um shape, uma forma para esse tipo de elemento que a gente está observando, seja brilho, seja detalhe, seja sombra. Então vamos lá. Percebe que a gente está saindo do maior, do mais externo, e indo para o menor, para o mais interno. Esse é o caminho do desenho. Então, por exemplo, ó, a parte mais complexa que poderia ser, que você pode observar e falar assim, meu Deus, como é que eu vou desenhar essa parte superior do caqui? É muito complexa, tem muitos elementos, tem muitas formas. Por onde eu começo, o que eu faço? De novo, pelo externo. Não pensa em detalhe, não pensa no caule separadinho, né? Tem o caulezinho aqui, aí depois tem uma florzinha ali, sabe? Uma folhazinha saindo para cá, outra para cá, enfim. É muito complexo pensar dessa forma. Pense em grandes formas, grandes shapes. No caso, a gente vai ver o externo, né? Tipo, a forma externa dessa parte superior do caule. Eu estou vendo que ela é mais ou menos assim, ó. Você vai fazer o externo, você não tá nem... Ignora tudo que está dentro. E posiciona mais ou menos o externo que você está vendo. Você pode fazer com linhas retas, que às vezes é mais fácil do que fazer redondinho, tá? Por exemplo, ó, tô vendo que tem uma quina aqui, cai aqui, aí tem uma outra reta, outra quina. Então você vai lapidando, meio que é essa a ideia. Você está definindo contorno. É isso, você definiu a forma geral que vai estar posicionado esse caule. E aí depois, no próximo passo, a gente vai definindo um pouco mais. Você pode definir, se você quiser, por exemplo, agora ainda mesmo, você pode definir outros shapes aqui dentro para facilitar um pouco mais sua visão. Por exemplo, ó, eu estou vendo que tem como se fosse um triângulo curvado aqui, né? Percebe? Posso definir isso. Uma outra forma que me chama a atenção, eu estou vendo que tem uma parte de sombra bem mais intensa nessa parte interna dessa parte superior e que, na verdade, ó, essa parte interna, ela é mais clara. É como se fosse um rebaixo do caule. Então, eu posso já definir esse rebaixo. Estou separando, então, áreas de luz, né, de mais claro, áreas de mais escuro, áreas de mais claro. Então, esse também pode ser um passo que você pode fazer, definir um pouco mais, e não só a parte externa dessas formas menores. Você pode definir também o brilho. Tá vendo que tem um brilho aqui em cima, que é uma área branca, ou mais branca, né? Que é a área onde está batendo mais luz. Então eu posso fazer, por exemplo, eu estou vendo que é como se fosse uma oval. Eu estou vendo também 2 brilhos um pouco menores aqui na frente, como se fosse mais oblongos, assim, né? Mais ovais verticais, né? Então estou vendo dessa maneira aqui. E estou vendo também que tem umas ranhurinhas, alguns detalhes que eu posso só demarcar, por exemplo aqui, né? Tem uma ranhurinha do caqui. Estou vendo que tem uma sombra mais intensa, que é tipo uma meia-lua aqui. Então, eu estou brincando com formas. Então, tipo, meia-lua, um oval, uma forma meio hexagonal, sei lá como chama, ou um quadrado, um losango.
você pode brincar com essas formas, encontrar essas formas dentro dessa forma inicial que você criou. Então, eu vi essa área de sombra que parece uma meia-lua, tem algum outro detalhe aqui também que eu vi, que pode ser um oval, e por aí vai. Não precisa ir agora nos outros detalhes, que é muito pequeno, né? Então, beleza. No cubo, não tem muito o que fazer, são pequenas variações só de tons, né, por causa da madeira, né, da textura da madeira, então não vejo por que definir tanto. Bom, talvez no máximo aqui, ó, tá vendo que tem uma mancha no meio, que é meio que quase que separa, define uma parte interna. Então eu vou delimitar, mas nada muito super detalhado, só para eu saber que existe uma variação de tom, né, de mais claro e mais escuro. E é isso, essa é a fase 2, é a definição de blocos menores. E por que a gente faz dessa maneira com essas formas? Porque é 1000 vezes mais fácil você desenhar um quadrado, uma meia-lua e um losango do que desenhar, eu vou falar para você, desenha o caule de um caqui. Putz, é muito complexo, né? Muito difícil, você nem sabe o que é. Então, mas se eu te falo, desenha um quadrado e um losango conectado, é mais fácil, certo? Então, essa é a ideia do desenho, simplificação. Ah, uma coisa que eu esqueci, você pode também posicionar a sombra, tem uma sombra projetada, tá vendo? Embaixo dessas figuras, eu tô vendo que é mais ou menos dessa maneira aqui, ó. E é, de novo, só a forma geral ali. Aliás, é um pouco mais quadrado aqui do lado, né? E um pouco mais comprido aqui. Na caixa, ela é meio difusa, né? É uma luz meio difusa, mas tecnicamente acompanha ali a forma geral mais ou menos paralelo com essas linhas da caixa. Então eu também bloqueei as sombras do chão. Se você fez um bom esboço, praticamente você já consegue ver o seu desenho aqui. E se você está vendo que ele está torto, que ele está desproporcional, que as relações ali dos dois objetos está diferente, ou que está muito longe, enfim, você vê que tem variações com o que você está observando, você já corrige agora, porque o próximo passo é do desenho final, o traço final e também da luz e sombra, né? O próximo passo. Então, corrija agora. O esboço tem esse papel de ser um traço leve. Percebe que eu não estou forçando nada, eu não estou fazendo traços assim, eu estou fazendo traços leves, traços bem suaves e nada definido. Estou passando várias vezes, não tem problema. O esboço é assim, ele é mais sujão. Então pense dessa forma, é o momento de errar é aqui, o momento de consertar é aqui, porque a próxima fase é de definir o traço real final. E aqui, ó, eu tô vendo que essa caixa, eu acho que ela tá um pouco encurtada demais. Ela é um pouco mais alta, né? Porque eu fiz aquela relação, eu tô vendo que a ponta, essa quina, deveria estar mais em linha com essa parte desse caule. Então eu vou subir, eu só vou subir. É basicamente subir um degrau aqui, tá vendo? Eu vou seguir as linhas que eu já tinha feito e vou subir em todas as áreas a mesma distância. Então é isso, ó, subir um degrau aqui. E aí acho que está mais condizente com o que eu estou observando. Eu estou vendo também agora que talvez é mais rebaixado essa parte de baixo aqui, né? Essa parte dessa quina. Então não é tão reto assim, é um pouco mais caído. Isso, acho que é mais por aqui, né? Porque aí a gente vê mais dessa área superior. É isso que eu estou observando. E aqui no caqui dá para corrigir também. Eu estou vendo que ele é mais pontudinho, ele não é tão redondo nessa área. Então eu posso cortar um pouco mais, né? Dar uma indicação de que ele é mais pontudo. Então eu vou lapidar um pouco melhor e corrigir esse meu esboço inicial. Então é mais ou menos algo por aqui. Beleza, agora vamos desenhar propriamente dito, traços finais. Eu vou trocar de lápis, eu esqueci até de falar. Esse lápis é um lápis H, que ele é mais clarinho. Eu vou pegar um lápis mais escuro, um 2B, 3B, 4B, o que você quiser. Vou pegar um 4B para ficar mais visível aqui, mais forte. E aí então a gente vai detalhar mais, definir mais em cima do que a gente fez. E aí não tem muito segredo, porque você vai ver, você vai olhar e vai copiar e usar o seu esboço como referência, né? Ele não é uma regra, ele não precisa definir o traço final, você pode corrigir. Você está vendo, putz, não é aqui, então você corrige o traço, faz outro traço final em cima, sobrepondo esse esboço. Ele é só um guia, o esboço é só um guia. Essa blocagem é só para a gente ter uma noção e calcular melhor o nosso desenho. Então é isso, assim, observe o seu objeto, as suas figuras e passe aqui os detalhes. Eu vou comentando um pouco mais, mas ele é mais simples. O passo crucial mesmo que define a qualidade do seu desenho são essas fases iniciais, essas duas primeiras fases. Vamos lá.
E aqui no caule, agora eu vou definindo os detalhes. Vou acabando aqui, ó, tá vendo que tem umas ranhurinhas, tem umas linhas aqui mais definidas. Eu vou lapidando aquilo que eu fiz inicialmente. Essa é a ideia. Então percebe que a gente foi do grande para o detalhe. Agora eu estou vendo os mínimos detalhes ali, prestando atenção em cada curvinha, cada ranhurinha, né, no caso dessas folhinhas ali, cada cortezinho, imperfeição. Esse é o momento. Antes disso, se você pensa nos detalhes, você se confunde e você erra, né? Então é do grande para o pequeno. Então tá vendo? Ó, com um bom esboço, eu basicamente estou só lapidando, definindo. Não tem muita correção para fazer. Por isso que quanto melhor você fizer a parte 1, a fase 1 e 2, melhor sai o seu desenho. Menos trabalho você tem depois. E aí é só o prazer de você definindo, olhando ali, trazendo as informações que você está vendo e fechar o seu desenho, né? Meio que é a fase final ali desse ligue os pontos. É meio que essa a ideia, que eu sempre trago essa ideia de que desenhar é um ligue os pontos. E aí você só tem o prazer de ver o desenho tomando forma. E aí eu tô observando, eu tô sempre comparando, ó, tá vendo que o caule, ele não, eu ia fazer ele aqui, ó, mas não é condizente, ele tá em cima dessa parte da folhinha. Então ele tá mais ou menos dessa forma aqui. E agora eu parto para a caixa, vou definir melhor essa caixa que eu tô vendo. Ó, tô vendo que tá mais distante do que deveria. Eu vou puxar um pouco mais para a esquerda, fazer essa correção. Mas basicamente, ó, eu vou seguir, mantenho a mesma ideia, eu já vi a forma geral dela, eu só vou puxar ela para a esquerda. Se eu tivesse no Photoshop, por exemplo, no aplicativo, eu ia só arrastar para o lado, mas como não tem como fazer isso aqui, eu vou redesenhar. E aí, no caso, eu já vou fazer direto com o traço final, né? Mas se for necessário, você usa um outro esboço puxando essa caixa. Aí você pode, ó, fiz um erro, não fiz tão legal aqui essa parte superior, vou apagar. E agora a fase 4 do sombreamento, que é a parte de finalização do desenho. E aí, por que por último, né? A pintura, a sombra, já disse o ilustrador George Bridgman, né? Que não dá para pintar uma casa se você antes não colocar ela de pé. Então, no caso do desenho, né? Ele estava falando do desenho, é isso, assim, não tem como você finalizar um desenho se ele não está bem construído anteriormente, se ele não está proporcional, alinhado, bem, né, bem posicionado em relação aos outros bem posicionado em relação aos outros objetos. Então agora é a etapa de pintar esse desenho com o grafite. E aí o sombreamento já renderia várias outras aulas também. Então se você não sabe fazer sombra, tem no meu canal um vídeo falando sobre isso. Dá uma olhadinha, vou deixar os links aqui nos cards. Mas basicamente, vamos tentar reproduzir as variações de tons de cinza que você está observando. Imagina que você está vendo esse objeto, essa composição, em tons de cinza, e não em colorido em laranja, né? Porque, enfim, sou meio daltônico aqui. Laranja, verde ou amarelo, algo do tipo. Você está vendo em tons de cinza, você está vendo gradações de preto e branco. Então, por exemplo, o laranja do caqui, ele é o tom médio, é o cinza médio, digamos assim. E aí o restante eu vou ou deixar mais claro ou deixar mais escuro. Eu prefiro começar pelos escuros, porque isso me dá uma noção da onde eu estou indo, o quanto eu estou posicionando corretamente as sombras. Então, estou vendo aquela sombra que eu havia criado inicialmente, eu defino ela melhor. Eu estou vendo que tem uma sombra mais sutil aqui nessa região do meio. Tem vários termos técnicos, tá? Mas eu não vou falar nenhum deles aqui agora. Vamos fazer bem estilo sketchzão mesmo, sem muita definição, porque a ideia aqui é só observar e fazer bons cálculos, boas observações. Não é sobre fazer uma boa
sombra incrível, perfeita, hiperrealista, tá bom? A ideia aqui é só pegar o princípio, essa é a ideia. E quanto mais você fizer esse processo, né, de construção e análise, observação, principalmente os 2 primeiros passos, melhor. A fase de sombra aqui é a que menos importa, na minha opinião. Como o George Bridgman falou, o mais importante é ter a casa primeiro e depois a gente pensar na pintura. Ó, aqui também, ó, tem os pretos 100%, né, os mais escuros, tá vendo? Ó? Nessa região interna do caule, das folhas. Eu posso demarcar melhor aqui, preencher. Principalmente nessas regiões internas, tá vendo que tá embaixo da folha ou nas dobras das folhas, tem essas sombras mais intensas. E aí representar isso deixa o seu desenho mais contrastante, o que é principal na hora de luz e sombra, né? A gente está fazendo contraste, criando contraste. E isso faz saltar o seu desenho, né? Ficar mais vívido, mais 3D. Ó, tô utilizando aquela demarcação que eu havia feito inicialmente, aquela blocagem. Separo aquele ponto de brilho, eu não vou pintar em cima, né? Então eu venho aqui por fora, encosto, mas não pinto essa região. Se eu passar por cima, errar aqui, eu venho com uma borracha, um limpa-tipos, né, que dá pra você moldar, e aí você tira um pouco do grafite que você errou, ou com uma borracha mesmo, você vem e tira, vai limpando. Então é literalmente uma escultura, você está esculpindo, indo e voltando, corrigindo, fazendo ajustes, até chegar naquilo que você está observando. E aí repara que eu estou usando o lápis deitado, né? Estou segurando até de um jeito meio doido. Isso é para usar mais a lateral. Em vez de riscar, eu não estou riscando. A não ser que eu estivesse fazendo luz e sombra com o famoso achurado. Mas eu não estou. Então eu vou usar a lateral da minha grafite para pintar. Beleza? E aí nos detalhes, que nem eu fiz aqui, ó, aí sim eu usei a pontinha, né? Para ter mais definição, mais controle. Então, é essa a ideia. Ó, vou corrigir aqui, eu tô vendo que eu fiz maior. Corrijo aqui no sombreado, ó. Puxo para baixo um pouco essa folha que estava muito para cima e pinto por cima. A ideia não é ficar perfeito, incrível, fotorrealista, uma Xerox. A gente não trabalha com isso, inclusive essa ideia de hiperrealismo é um grande equívoco na minha percepção, porque você está aprendendo a desenhar, você está aprendendo a observar para depois criar, para depois ter liberdade, expressão, enfim, né? Se é para ter uma foto, um desenho idêntico, é mais fácil tirar uma foto, né? Porque senão acaba com todo o princípio do desenho, que é criar, se expressar. Então não tem por que ser uma cópia idêntica perfeita. Isso não significa ser bom desenhista, na minha opinião. E você pode pintar também a sombra projetada aqui no chão ou na superfície. E aí, ó, tô observando, ó, tem várias, como tem 2 focos de luz aqui, tem uma sombra mais intensa desse lado e o restante da sombra é um pouco menos, mais clarinho, um cinza mais claro. Não precisa ser perfeito, de novo, é como se fosse aquele sketchzão, né? Esboção solto. E repara que a sombra aqui embaixo, próximo do objeto, é sempre mais escura. É chamada de sombra de oclusão, é o preto 100%, ou mais próximo do preto 100%. E a gente faz a mesma coisa com esse cubo. Então repara que esse lado é mais escuro
menos escuro e mais claro. Então tem 3 variações de cinza aí e também tem a sombra projetada. Você não precisa fazer todos os veiozinhos ali da madeira, todas as pequenas variações, só indica mais ou menos ali e já era. Então seria esse um desenho de observação. De novo, reforçando, o mais importante é a primeira e a segunda fase, porque é ali que vai definir se o seu desenho vai ficar bom, proporcional ou não. Então, pode gastar mais tempo lá, porque isso vai te ajudar a chegar num melhor resultado. E um outro ponto que eu acabei esquecendo de comentar, que é bem importante também, é o seguinte: olhar muito para a sua referência. A cada traço que você faz, olhe para a sua referência. Então, é basicamente você olha para a referência, memoriza um traço, uma forma e passa para o papel. E depois faz de novo. Olha, segura e aplica aquilo que você memorizou no papel. Então é sempre esse ir e vir para a sua referência. Olha para a referência, puxa para o papel. Olha para a referência, puxa para o papel. É 50-50 de tempo na referência e 50% do tempo no desenho. Uma terceira dica é que, para você fazer um desenho melhor, mais correspondente com a realidade, mais com volume e com tridimensionalidade mais elevada, e para facilitar também o seu processo de desenho, precisa estudar os 7 fundamentos do desenho. Por exemplo, luz e sombra é um deles, perspectiva e formas é outro. Por exemplo, ajuda muito a construir um cubo correto, a linha, que é outro fundamento, para deixar o traço mais bonitão, mais definido, mais controlado. Então, estudar os 7 fundamentos vai te permitir desenhar melhor também de observação, que é uma habilidade fundamental. E uma dica extra é que você pode desenhar mesmo não desenhando. E como é que funciona isso? Observando a realidade. Comece a observar tudo que existe no mundo com esse olhar de desenhista, pensando em shapes, formas, né? É quadrado, é oval, é uma meia-lua, é um losango, é um oval curvado. Observe a realidade com esse olhar questionador, de que, como se você fosse desenhar, mas só fazendo isso, esse processo mentalmente. Observe no rosto das pessoas, nas roupas, nos veículos, nas sombras dos objetos aí da sua mesa, do escritório, da sua escola. Então, você fazer isso, você está treinando o seu olhar de observador, de desenhista, e quando você vai sentar para desenhar, você já vai estar treinado. Então, você desenhou sem ter desenhado propriamente dito, você desenhou na sua imaginação. E isso é incrivelmente útil, porque você aprende demais com a realidade. Se essa aula de desenho de observação para iniciantes te ajudou e você aprendeu algo aqui comigo, não esquece de deixar seu like, porque isso me ajuda demais, ajuda o canal a crescer, a distribuir esse conteúdo, e assim eu posso continuar produzindo mais conteúdos legais como esse aqui, beleza? E se você está chegando por aqui agora e curtiu os vídeos do canal, então se inscreve, ativa o sininho para não perder nada.